esse caso aí da Lava Jato ser desmembrado, tentarem passar isso para frente, debaixo do tapete, não precisa mais explodir o Reichstag na fuga dos nazistas, você não precisa mais explodir um prédio. Você tem outras maneiras hoje, né, de apagar casos ou dificultar investigações, e essa é uma delas também. Com certeza. Desvirtua tudo. Claro. E essa frase que você falou é absurda. É ruim ter um juiz. Até o Moro era bom. Agora, claro, mas é isso. É muita cara de pau. Você continua aquela decretação de exceção que o TRF4 fez, que no julgado que eu dei para vocês lembram? Do julgado que eu sim, é uma matéria, sim. Aquilo continua, é revivo agora. Né? Só que no sentido contrário, o juiz que resolve apurar, ele é perseguido com um lawfare, vamos dizer assim, com um mecanismo de ataque do tribunal. As pessoas não estão entendendo, assim, é interessante, a internet debate tudo, né, bicho? Cara que nunca não sabe aplicar uma injeção, debate qualquer técnica cirúrgica que tem que ser Sim. A estratégia de defesa que eu uso não é nada novo. Né? Tem um grande advogado francês. Ela só que eu falo para meus alunos quando eu falo dela. Quando eu dava aula de prática forense, eu fazia isso. É uma estratégia de defesa que você só deve usar em casos muito radicais. Né? Eu falo, cuidado quando usa, não é para usar em casa, esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui. Mas tem um grande advogado francês, chama Jacques Verger, como eu tenho mania de indicar livro, eu vou falar hoje de um DVD dele, chama O Advogado do Terror, o nome do DVD. Ele foi um advogado que se destacou por defender pessoas muito polêmicas, em situações muito candentes. Né? Ele começou defendendo pessoas acusadas de terrorismo, argelinos na França, né? Defendeu do Barbie, que era um ex-nazista, até o Quimer Vermelho do Pol Pot, o cara do Chacal. Caramba! E ele usava uma estratégia de defesa em casos radicais, que é o ataque ao tribunal, que é algo que advogado não usa, né, como regra geral. Mas a ideia de lawfare que o Zanin e a Valesco usaram era exatamente nessa linha. Né? O tribunal, que no caso era o Moro, não é um tribunal minimamente imparcial, então se ataca o tribunal. E ele inicia a defesa que ele faz do Barbie, veja, que é um nazista. E ele, Jacques Berger, pessoalmente era comunista. Mas ele usa com a expressão j'accuse. Ele não entra na defesa propriamente do Barbie. Ele se apropria do Dreyfus, que era do Emílio Zola. Defendendo o nazista, meu Deus. O que ele falava? Ele falava o seguinte: eu acuso a sociedade francesa de estar usando o meu cliente como bode expiatório para não revelar as colaborações que ela fez com o nazismo em Vichy. Incrível. A elite francesa está usando isso aqui para esconder as colaborações da elite francesa com o governo de Vichy, com o governo nazista na França. Foi um balde. Assim, as pessoas, para você ter uma ideia, começou a ser transmitido pelo rádio, pararam a transmissão. Então, em suma, ele obviamente perdeu graças a Deus, o julgamento do Barbie, mas no caso, por exemplo, dos acusados argelinos, ele perdeu em juízo, porque ele acusava o tribunal, é o tribunal do inimigo, a França estava na Guerra da Argélia, né? É o tribunal do inimigo julgando soldados, não são terroristas, são soldados da independência da Argélia, né, de um país, né? E esses soldados estão sendo julgados pelo tribunal inimigo, portanto, esse tribunal aqui não tem condição de julgar essas pessoas. Ele acaba perdendo em juízo, mas depois ele consegue anistia, por causa do movimento que se criou a partir da defesa dele. Então, essa estratégia do ataque ao tribunal, ela é uma estratégia legítima na advocacia, pouco conhecida aqui no Brasil, porque aqui tudo é na base do compadrio, mas a realidade é que é uma estratégia quando o caso é radical. Eu acho que o caso do AP é radical. Tiraram ele sem direito de defesa, sem processo administrativo instaurado, contra toda a tradição que o sistema de justiça tem em relação ao juiz, não é à toa. É porque ele é o inimigo, ele é o sujeito que resolveu determinar a investigação sobre as denúncias que chegaram a ele de crimes cometidos pela Lava Jato. Isso foi um pecado mortal que ele cometeu. Porque ali, no Judiciário Federal do Sul do país, se instaurou uma verdadeira organização criminosa que se chamou Lava Jato. Ali precisa separar o joio do trigo, ver quem é culpado, quem não é, só se faz investigando.
né? Então, portanto, ele cometeu esse delito grave. Ele é tratado como inimigo do tribunal, porque o tribunal teve gente que participou desse tipo de operação. Claro. Né? Então, eu acho que isso é muito grave. É muito grave que nós estamos vendo para poder passar incólume, né, para parte da esquerda está querendo, não assume de forma explícita, porque não é bom dentro dos progressistas você ser a favor da Lava Jato, mas vão jogando areia. Não, esse cara é meio maluco. Vem com esse mimimi, que eu sei que é uma forma que parte da esquerda deve estar com medo do que surge aí, eu não sei o quê. Eu não consigo ter outra razão do porquê que tem gente interessada em abafar a Lava Jato. Eu não sei qual a razão, tem que ter alguma razão. Nessa altura, eu estou falando para as pessoas o seguinte: não sacaneie meu cliente, volta ele para o cargo, tal, tudo bem. Aí vocês querem fazer, façam o que quiser. Mas enquanto só dá de volta o cargo para ele, não entendi. voltar ao cargo, eu vou estar aqui denunciando esse tipo de ataque que ele vem sofrendo do próprio TRF4, com reflexos em toda a sociedade. E essa estratégia, que é muito, além de tudo, corajosa, ela não pode ter algum tipo de reflexo e tiro pela culatra? Tem sempre risco. Mas como é que eu faço? Me imagina como advogado. Como é que eu faço numa situação dessa? Eu vou passar a mão em que eu sei que vai ferrar ele? Qual que era a estratégia do Zanin no caso do Moro? Passar a mão na cabeça do Moro? Não, foi para cima. Tem que ir para cima. Eu sei qual que é o julgamento que vai ocorrer ali. Eu sei que o meu cliente está ferrado. Cartas marcadas, tudo carta marcada. Cara, ninguém afasta um juiz nessa condição, gente. Não existe isso. Isso só ocorre quando querem ferrar ele mesmo. Quando o jogo já está armado. O que eu tenho que fazer é denunciar que esse jogo está armado. Eu tenho que fazer isso antes. Se eu fizer depois, perde impacto. E perde a correção do que eu estou fazendo. E eu tenho que agir. A essência do advogado não é ser malandro, como fica esse papo todo na sociedade. O advogado é malandro. O advogado tem que ser sincero. Ele tem que dizer o que ele está vendo. O que eu estou vendo é um jogo armado. E eu tenho que falar isso claramente. Um jogo armado contra o meu cliente. Mas que, na realidade, é contra a sociedade, contra a democracia, contra a probidade da gestão do dinheiro público, contra a probidade do judiciário. É um ataque à independência da jurisdição. Um juiz foi afastado do cargo porque estava abrindo investigações que incomodaram colegas, e ele foi afastado do cargo sem processo administrativo e sem direito de defesa. Isso nunca houve no judiciário brasileiro. Isso é uma armação que estão fazendo contra ele. Isso, para mim, é evidente. E a finalidade disso tudo é conseguir abafar os crimes da Lava Jato, não deixar que eles sejam investigados. Há um forte interesse corporativo de parte do Judiciário Federal nisso. Então, querendo botar o meu cliente como bode expiatório e trucidá-lo. Eu não vou deixar isso acontecer sem gritar, ué.